Então, os objetivos desse material, falar um pouquinho de história e princípios de programação, falar do nosso compilador, introdução à programação, algoritmo, fluxogramas, geração do código executável, representações e exercícios de fluxograma. Então, princípios de programação, né, falando um pouquinho de história aqui, né, a criação de programas para microcontroladores e microprocessadores pode ser uma tarefa desgastante à medida que aumenta a complexidade da sua aplicação. Os primeiros dispositivos programáveis tinham seus programas escritos com códigos chamados códigos de máquina, que consistiam normalmente em dígitos binários que eram inseridos por meio de um dispositivo de entrada de dados, como exemplo, teclado, leitura de cartões, fitas perfuradas, discos magnéticos, para então serem executados pela máquina. Então, no início da parte de processamento de informação, teria que existir uma pessoa muito especializada a nível de hardware e software. Ele tinha que ir lá na memória de programa e ele criar a sequência de códigos binários dentro dessa memória, que são esses códigos de máquina. Então, aqui está representado por uma sequência de zeros e uns. Então, desnecessário dizer que a programação em código de máquina era extremamente complexa, o que implicava em um elevado custo, além de muito tempo para o desenvolvimento de uma aplicação. Então, imaginem, hoje em dia, nós aprendermos sequências de código de máquina para fazer um LED piscar. Talvez a gente ia levar o semestre todo, né, para fazer e entender, né, uma sequência dessa aí. Então, diante da necessidade crescente de programação de sistemas, foi natural o surgimento de uma nova forma de programação desses sistemas, né? Aí veio a linguagem Assembly. Então, a linguagem Assembly, ela já veio a facilitar o programador, o que, na verdade, esse programador também, mesmo com a linguagem Assembly, tinha que conhecer muito do hardware. Então, a linguagem Assembly, ela trabalha com mnemônicos, que nem um mnemônico que acho que é fácil de vocês entenderem, é o goto, vá para, né? Então, ele faz saltos na pilha de programa lá, né, dos códigos. Move, de movimentar. Então, isso aí que é um mnemônico, é uma palavrinha reduzida que lembra algo. BSF, Bit Set File, né? Setar um bit, colocar em nível alto. Né? Então, os mnemônicos, eles são usados para facilitar um pouquinho mais essa programação. Em vez de você escrever a sequência de zeros e uns, tem um mnemônico. Mas é o seguinte, o código em linguagem máquina sempre vai precisar existir, porque você precisa programar a memória de programa com uma sequência de bits e não com mnemônico. Então, a linguagem Assembly trouxe o nosso compilador, né? Ele trouxe esse novo personagem aí na programação, que é o compilador. O que o compilador faz? Ele pega esse mnemônico, analisa ele, é um algoritmo, e transforma em linguagem máquina. Então, facilitou muito, né, a programação. Mas, mesmo assim, esse programador precisava ainda entender muito do hardware que ele estava programando. Então, a Assembly consiste em uma forma alternativa de representação dos códigos de máquina usando mnemônicos, ou seja, abreviações de termos usuais que descrevem a operação efetuada
pelo comando em código de máquina. A conversão dos mnemônicos em códigos binários executáveis pela máquina é feita por um tipo de programa chamado assembler, que é o montador. Então, na verdade, o compilador é o termo que a gente usa hoje em dia, né? Mas no início aí da linguagem assembly, existiu o tal do montador, que é o compilador. Ele transforma aquela sequência de mnemônico em linguagem de máquina, em códigos binários. Também conhecido como assembler, montador. Exemplo de um comando, né? Então, um comando move de movimentar com assembly era feito dessa maneira aqui, ó. Então, você escreve o mnemônico e o valor que você vai movimentar, que no caso aqui é 8C. 8C é a representação hexadecimal. E no início tinha que ter uma sequência dessa binária. Essa sequência é chamada de código de máquina. Então, o programador de código de máquina tinha que montar essa sequência. O programador de assembly escrevia move 0x0c, e aí tinha o nosso assembler, o nosso montador, que fazia a tradução do assembly para código de máquina. Aí ficava bem mais fácil. Sem dúvida nenhuma, a representação em assembly da instrução desse exemplo aí é muito mais simples do que aquela utilizando, né, uma sequência binária, que é o código de máquina. No entanto, a utilização do assembly não resolveu todos os problemas ainda dos programadores. Por quê? Dependendo da complexidade do projeto, mesmo com assembly, se tornava um projeto bem desafiador, né? Então, o projeto sendo muito complexo, mesmo com a linguagem assembly, ela se tornava um desafio aí para esse programador aí. A linguagem assembly ela é considerada de baixo nível porque ela está lá no nível do código de máquina, né? Ou seja, não possui nenhum comando, instrução ou função, além daqueles definidos no conjunto de processador utilizado. Porém, esse assembly ele faz parte hoje de todos os processadores. Se vocês pegarem os datasheets aí de processadores, vocês verão esses mnemônicos em alguma parte deles lá. Inclusive nos datasheets dos PICs, que a gente futuramente iremos analisar, eles têm também esses mnemônicos aí, vocês verão. Isso implica em um trabalho extra do programador para desenvolver rotinas e operações que não fazem parte do conjunto de instruções do processador, produzindo, por conseguinte, programas muito extensos e complexos, com um fluxo muitas vezes difícil de ser seguido. Ou seja, o programa ele começa a ficar de uma maneira muito difícil depois de se entender. Existe um mnemônico para fazer soma e subtração, né? Que é o ADD e o SUB. Agora, não existe multiplicação, né? Não existe um mnemônico para fazer multiplicação. E aí, o programador ele tinha que fazer multiplicação usando soma. De que maneira faz multiplicação usando soma? Com somas sucessivas. Então, olha só a complexidade de fazer uma simples multiplicação, né? Então, você só pode fazer soma. E para fazer multiplicação? Eu tenho que fazer uma rotina para ele ir somando, 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 até que chegue no valor que você quer. E hoje em dia, os circuitos digitais também só fazem soma e subtração, né? Os circuitos digitais não fazem multiplicação. Não sei se nas aulas digitais vocês aprenderam circuitos de soma e subtração, mas não aprenderam de multiplicação, porque a multiplicação exige esse processamento. Já as linguagens que a gente já vai falar de alto nível, já existem, né? Essas funções de multiplicação.
Mas não significa que existe o mnemônico da multiplicação. Existe uma biblioteca já pronta para você utilizar e fazer multiplicação, sem precisar desenvolver usando o assembly, que aí daria muito mais trabalho. Alguns fatores, algumas vantagens, né, de se usar o assembly. Eficiência. Como ele está lá no nível de máquina, o assembly é, sem dúvida, uma linguagem extremamente eficiente, desde que o programador saiba o que está fazendo. Claro que, hoje em dia, nós temos os algoritmos de compiladores que geram essa eficiência também, né? Geram essas eficiências, ou seja, deixam o código bem reduzido lá para realmente ele não ficar dando muita volta. Em vez de você dar 10 voltas, você dá uma volta só e tem o mesmo resultado, né? Seria esse exemplo aí de eficiência. Velocidade também. Então, se você tem instruções enxutas, bem pequenas, você tem velocidade, você tem eficiência, né? Os programas em assembly são também muito mais rápidos que os criados em outras linguagens. Claro que isso aqui também, esse item criados em outras linguagens, depende muito da heurística hoje do compilador, né? Então, tem compiladores que geram códigos bem próximos, né, de um código feito em assembly. Contras, desvantagens do assembly. A complexidade é uma, né? Então, no início das aulas do Centro Paula Souza de sistemas embarcados, a programação era essa aqui, assembly, né? Era o assembly. Então, o assembly necessita que o programador possua um profundo conhecimento do hardware utilizado. Além disso, somente estão disponíveis os comandos do processador utilizado. Tem que pegar lá o datasheet daquele processador e trabalhar só com aqueles mnemônicos que estão programados. Qualquer operação mais complexa deve ser traduzida em um conjunto de comandos, né? Então, aí você tem que montar conjuntos de comandos para ter uma operação mais complexa. A portabilidade, ela também não existe, né, no assembly, né? Porque cada processador tem registradores e endereços diferentes. Então, não existe a portabilidade do código usando o assembly. Eu fiz um programa para um microcontrolador e eu quero usar esse mesmo programa em um outro microcontrolador de outra família, aí já não dá, né? Então, a portabilidade é quando você consegue isso aí. Você fez um código e você quer usar a família 16, funcionou. Quer migrar para 18, funciona também. Então, você tem essa portabilidade. Então, programas assembly, pela sua natureza, não são portáteis. Isso significa que, para utilizar um programa assembly de um sistema em outro diferente, o programador deve executar a tradução completa do programa para o sistema de destino. As linguagens de alto nível já resolveram esses problemas aqui. Então, falando de linguagem de alto nível, se a gente olhar uma pirâmide aqui, né, ó, eu tenho aqui embaixo o meu hardware. Depois vem a linguagem de máquina, que são os bits 0 e 1, né? Bits 0 e 1. Aí vem os mnemônicos do assembly. E aí começa um patamar aqui de linguagens de alto nível. E olha só, a linguagem C está aqui. C, Fortran, Pascal, C++, Java, Delphi, COBOL, C Sharp, .NET. Então, elas são criadas para permitir a programação utilizando comandos de alto nível e que são posteriormente traduzidos em linguagem de baixo nível. Assembly ou diretamente para o código de máquina do processador utilizado. Então, a tradução
ela é feita, né, desse nível aqui para o nível de assembly ou para o nível de linguagem de máquina. Geralmente os dois. Geralmente o compilador, ele gera como resultado para nós o assembly e o código de máquina. E aí o que precisa é a gente transferir esse código de máquina para o hardware. Aí a gente precisa de uma ferramenta que é um gravador, né? Um gravador de memória. Aí essa é a transferência que é feita através de um gravador. Quando a gente fala de linguagem de alto nível, a complexidade da linguagem não é para o programador, é para o compilador, é para o algoritmo que faz essa tradução. Para o programador fica mais fácil, porque às vezes esse nome linguagem de alto nível assusta, né? Mas pelo contrário, para o programador, uma linguagem de alto nível é muito fácil de se trabalhar. Falando um pouquinho da história da linguagem C, ó, ela foi criada em 72 pelo Dennis Rich, nos laboratórios Bell, e consiste, na realidade, de uma linguagem de nível intermediário entre o assembly e as linguagens de alto nível. Depende de autores, né? Tem autor que fala que a linguagem C é de alto nível, tem autor que fala que é de nível intermediário ou médio nível. A linguagem C, ó, foi a linguagem escolhida para desenvolvimento de sistemas operacionais. Olha só, o Linux, o Unix, o próprio Windows, eles são desenvolvidos com a linguagem C. A linguagem C, ela usa a filosofia de programação estruturada. Isso aqui vai facilitar muito a visualização do nosso código, porque eu posso o nosso código embarcado. Por quê? Quando eu estou fazendo um projeto embarcado, eu quero controlar um motor, eu quero controlar um sensor, eu quero controlar um teclado e um display. Eu pego a minha linguagem C e estruturo ela para ter bloco que controla o motor, um bloco que controla teclado, um bloco que controla um botão, um bloco que controla os LEDs, e assim por diante. Então, o código fica estruturado. Se o motor não está do jeito que você programou, você vai no bloco do motor e trabalha só naquele bloco. Né? Então, fica mais fácil de você começar a construção do seu projeto. Então, ó, o C utiliza a filosofia de programação estruturada, ou seja, os programas são divididos em módulos ou estruturas, que em C são chamadas de funções, são as funções, independentes entre si e com o objetivo de realizar determinada tarefa. Desta forma, a programação estruturada permite uma construção mais simples e clara do software de aplicação, o que permite a criação de programas de maior complexidade, quando comparado às outras linguagens, né? Tipo Assembly, Basic, né? Que nós passamos aí, começamos, né? Falar um pouquinho do Assembly, vocês já estão visualizando que a linguagem Assembly, que eu até comentei com vocês, né, que no início das aulas do Centro Paulo Assou de Sistemas Embarcados, a programação era em Assembly. E aí, quando terminava o curso, muitos alunos ficavam traumatizados. Além de não aprender, né, programar, eles não queriam mais saber de microcontrolador. Né? Agora, com as linguagens de alto nível, isso aí mudou. Tá? Então, agora, com a linguagem de alto nível, vocês vão querer, né, futuramente, terminou a aula na sexta-feira à noite, no sábado de manhã, vocês já vão querer ir lá para Santa Efigênia comprar aí componentes eletrônicos para montar. Né? Aqui tem uma pergunta: qual linguagem é mais fácil de entender? Então, nós temos 3 linguagens aqui. A primeira é o código de máquina. A segunda é o Assembly. E a terceira é a linguagem de alto nível ou médio nível, C.
Claro que a linguagem C é uma linguagem que traz uma lógica melhor, mesmo para quem nunca ouviu falar de nada disso aqui, né? Só fazendo comparações aqui, está notando que tem uma lógica maior, né? Essa terceira coluna aqui, né, do código. É como seguir uma receita de bolo. Quando a gente fala de programação, é como se a gente fosse dando uma sequência de uma receita, né? Então, que nem a receita do bolo, você tem que ir colocando a ordem, né, dos produtos aí para o seu bolo ficar agradável aí. Então, dependendo da complexidade do programa, existem os artifícios de programação. Então, isso aí é conhecido por todos os programadores. O primeiro artifício se chama função. Pode se chamar também rotina, subrotina, subfunção, né? Mas vamos resumir por função. Um conjunto de comandos utilizado repetidamente em diferentes partes do programa pode ser codificado separadamente. Desta forma, em vez de repetir a sequência de comandos a cada necessidade, o programador pode simplesmente executar essa função específica. Então, você pode criar uma função para fazer o seu motor girar, sei lá, 180 graus, né? Fazer uma revolução de 180 graus. Mas não precisa ficar colocando essas ações em toda a parte do código. Você cria uma função e quando você quiser que ele faça uma revolução de 180 graus, você simplesmente chama essa função. Laço de repetição ou loop, um conjunto de comandos executado diversas vezes na mesma sequência. Então, quando a gente cria laço de repetição, eu não preciso ficar repetindo todas essas ações e deixando meu código muito grande. Eu crio esse laço, esse laço, esse loop, né? Também ele recebe o nome de loop. E tudo que tiver lá dentro, ele fica repetindo, né? Quantas vezes você quiser. Esse laço ele pode ser infinito ou pode ser controlado. Termos utilizados. Código-fonte. Contém os comandos da linguagem de programação. É o código com a linguagem natural dele. Código-objeto. Criado pela conversão do código-fonte em linguagem máquina. Geralmente tem um algoritmo, que é o nosso compilador, que trabalha com a geração desse código objeto. O ligador ou linkeador também é um algoritmo, né, que junta o código objeto com as bibliotecas necessárias que geram o nosso programa executável, a nossa sequência lá de códigos binários. Programa executável. Código que pode ser executado pelo sistema operacional. Tempo de compilação. Então, é o tempo que durante o processo de conversão entre código-fonte e código-objeto. É o tempo que é medido de compilação dele. Geralmente é alguns segundos, microsegundos, esse tempo de compilação. Tempo de execução. Após a ativação do programa executável, ele vai, né? Que tempo é esse? Você ligou, né, o seu projeto, existe um tempo de execução. Encontramos também alguns programas especiais e que são utilizados na fase de tradução de código. Esses programas são classificados em duas categorias: interpretadores e compiladores. Então, existem linguagens interpretadas e linguagens compiladas. As linguagens interpretadas são aquelas em que a tradução da linguagem é feita em tempo real, durante a execução do projeto, do programa. Isso significa que as linguagens interpretadas são lentas, porque mais você vai precisar de mais processamento também para isso, para não deixar ela tão lenta assim. Por quê? Você está constantemente compilando, gerando código executável e transferindo para a memória dele, né? Então, a linguagem interpretada faz isso.
Exemplo, Basic Stamp, que é usado para Pix também, né? Pode ser utilizado. Já as linguagens compiladas são aquelas que você compila, né? Você compila aí com processamento, que pode ser o seu computador, e depois transfere para o sistema embarcado. E aí você não compila mais, né? Então, você transferiu, lá e aquele sistema embarcado fica executando ele constantemente. Então, as linguagens compiladas são aquelas em que o processo de tradução, que é essa compilação, é feito previamente, o código gerado pelo compilador, que é chamado de código de máquina, sequência binária também, né? Pode ser carregado na memória e executado diretamente por ele. Fica clara a vantagem das linguagens compiladas sobre as interpretadas para os nossos propósitos de projetos industriais. Já que nas interpretadas, o trabalho de tradução do código-fonte, além de ser feito em tempo real, deve ser feito pelo próprio processador, que irá executar o código gerado. O que, em muitos casos, como no PIC em questão, resulta em uma enorme diferença, né, de processamento, de tempo que a gente vai precisar. Então, nós trabalhamos nos nossos projetos industriais com linguagens compiladas, ou seja, eu compilo ele aqui no meu computador, transfiro para o meu microcontrolador e coloco para executar o microcontrolador. Se eu quiser compilar de novo, eu tenho que parar. Eu posso até compilar no computador, mas aí eu vou ter que parar o meu projeto, transferir novamente esse código e aí botar ele para rodar novamente. Nós trabalhamos sempre com essa compilada, com essa característica de compilar usando um computador e depois eu transfiro com um gravador de memória e aí ele fica executando, né, o microcontrolador fica executando o projeto que foi compilado. Falando da programação em linguagem C agora, então eu já falei que o C é uma linguagem estruturada, né? Já foi dito. Ou seja, existe um modo de organização para a escrita, esse é baseado no modelo ANSI-C, que é um modelo americano. Então, os compiladores C, eles seguem, né, esse modelo do ANSI-C. A principal característica dessa linguagem é o compartilhamento do código e dos dados dela. O C é também chamado de linguagem de médio nível, pois une as facilidades das linguagens de alto nível com manipulação de hardware somente obtida com a linguagem assembly. Por isso que o nosso compilador C ele é específico para microcontrolador. Não serve o Turbo C, porque o Turbo C não entende os registradores dos microcontroladores. O Turbo C ele é uma ferramenta de aprendizado bem interessante que vocês tiveram para trabalhar com essas estruturas de repetição e decisão. Mas mesmo tendo essas características, é uma linguagem de fácil uso e aprendizado. A linguagem C, ela é case sensitive. Isso faz com que ela diferencie letras maiúsculas e minúsculas. Eu tenho que tomar cuidado, né? Se você escrever FATEC maiúsculo e FATEC minúsculo, ou FATEC só com F maiúsculo, a linguagem C está diferenciando essas três escritas. Os programas também C, eles possuem bibliotecas. Isso aqui que é um avanço tremendo na parte de projetos, né? Bibliotecas de funções. Então, nós temos aí, no caso aí do microC, uma biblioteca, várias bibliotecas, né? Que vai facilitar muito os nossos projetos na área de comunicação, de conversão analógico-digital, vice-versa, na manipulação de memórias, PWM, LCD, etc. Contudo, uma das grandes vantagens do C é que o programador não precisa se preocupar com o acesso aos bancos, localizações de memória e os periféricos, porque o compilador tem que ter essas informações já nele. E o microC, ele é esse ambiente que já está todo programado para trabalhar com os microcontroladores. Ele tem bibliotecas
que ele conhece a localização de todos esses endereços de memória que é necessário para que ele depois gere o código assembly e gere também o código de máquina. Então, a linguagem dos processadores, incluindo os microcontroladores, é chamada de código de máquina. A partir dessa linguagem, os processadores executam as tarefas programadas pelo programador. Mas, como é uma tarefa muito complicada e improdutiva de se escrever em código de máquina, nós temos o nosso compilador, que é o tradutor, que ele pega o nosso código-fonte, que está escrito em linguagem C, e ele, através de algoritmos, monta o nosso código de máquina. E aqui são os passos que a gente sempre vai trabalhar quando programar um microcontrolador. Então, a programação de um microcontrolador requer esses 5 passos. O primeiro é trabalhar com uma elaboração de um algoritmo que descreva a solução do problema proposto. Construção, item 2. Construção do código-fonte utilizando-se uma linguagem de programação, que no nosso caso é o C. Né? Linguagem C. Esse item 1 é o fluxograma, né? É o nosso fluxograma, faz parte aí dessa parte inicial, fluxograma. O item 2 é a linguagem C, o item 3 é a tradução do código-fonte para executável, é o ambiente de desenvolvimento que a gente vai trabalhar, que já possui o compilador, que no nosso caso é um micro C, né? Esse item C. O item 4, transferência do código executável para a memória de programa, isso aqui é um gravador de memória ou um gravador específico para aquela família de microcontroladores também, mas não deixa de ser um gravador de memória. E depois, teste e depuração do programa. É testar ele, ver se está tudo funcionando, se ele está seguindo sequência, se ele não entra em nenhum loop. Agora vamos falar um pouquinho desse algoritmo que é aquele item 1, né? Então, o item 1, quando a gente fala de algoritmo, é uma sequência ordenada de passos que deve ser seguida para a realização de uma tarefa. E os sistemas embarcados, eles fazem exatamente essa sequência de passos que você programa. Claro que é muito rápido essa sequência de passos, parece que ele está fazendo muita coisa ao mesmo tempo, mas não. Né? Então, o processamento sempre vai executar uma ação por vez, mas é muito rápido. Além disso, um algoritmo pode envolver repetição controlada desses passos, tomar decisões, né? Então, repetição controlada. Eu quero que se o botão for acionado através de uma tomada de decisão, então tomada de decisão o botão foi pressionado, isso é uma tomada de decisão. Se isso aqui for verdade, faça a repetição de liga e desliga de um LED a cada 1 segundo, um exemplo. Né? Então, aqui eu tenho a repetição, que vai ser o liga e desliga do LED a cada 1 segundo. E a tomada de decisão vai ser o teste do botão. O botão foi pressionado? Sim ou não? Para a nossa disciplina, nós trabalhamos com a descrição narrativa e o fluxograma. E aqui nós já temos o exemplo de uma descrição narrativa. O que ela faz? Expressa o algoritmo em sua linguagem natural. É o que eu quero que o projeto execute. Exemplo, algoritmo para controlar um LED a partir de um botão. Qual que é a descrição narrativa desse controle? Enquanto o botão B1 estiver acionado, mantenha o LED 1 aceso. Se o botão B1 não estiver acionado, mantenha o LED 1 apagado.
Inclusive, essa descrição é o primeiro código que a gente faz, tá? No laboratório aí, para vocês começarem a aprender, né? Essa programação, né? Interagir com o hardware, que no caso vai ser o Proteus, né? O hardware. Fluxogramas são ferramentas que auxiliam na programação e na codificação de programas. Então, na realidade, ó, são elementos gráficos utilizados para estabelecer a sequência de operações necessárias para o cumprimento das tarefas e, consequentemente, te levar à resolução do seu projeto, do seu problema. Então, são representações gráficas. Então, quando nós temos a descrição narrativa, nós temos que, com essa descrição, montar um fluxograma, para depois montar o código-fonte. Porque o fluxograma é a linguagem padrão de todos os programadores, independente da linguagem de programação que ele conheça. O fluxograma é essa linguagem padrão. Aí, cada programador, com o conhecimento da sua linguagem de programação, vai pegar aquele fluxograma e montar o seu código-fonte para dar a solução para o projeto. Para a nossa disciplina, nós trabalhamos com esses fluxogramas, né, que tem aqui o início e o fim. Aqui a tomada de decisão, sempre vai ser uma pergunta aqui, né? Conexão para dar sequenciamento ao fluxo, né? Aí você põe, terminou a página do caderno. Aí você põe aqui, cria uma bolinha lá, põe o A, e depois onde continua lá, em cima lá do caderno de novo, você faz outra bolinha e põe o A também. Aí eu sei que o A daqui liga com o A de cima. Retângulo é ação, processo, tipo, liga o motor, desliga o motor. E a setinha tem que ter para dar sequência do fluxo. Exemplo. Então, nesse exemplo, é um exemplo que não envolve projeto industrial, porque é pegar dois números e somar e armazenar o resultado em C. Então, somar dois números A e B e armazenar o resultado em C. Então, aqui seria o fluxograma que dá a solução para essa descrição narrativa. Então, aqui eu tenho a descrição narrativa e aqui é o fluxograma. Então, eu começo com o início, aí pega o primeiro número, pega o segundo número, aí soma e guarda em C. É a ação. E termina. Aqui termina. Um outro exemplo. Também não tem nada a ver com o sistema embarcado, né? Exemplo genérico. Ó, programa para contar de 0 até 10. Então, iniciou. Tem que ter uma variável que armazena, né, os valores, e ela foi inicializada com 0. Depois faz a soma, soma 1 e testa. Contagem é 10. Se não, volta para cá e soma de novo. Então, eu estou fazendo um loop de repetição controlado aqui. Isso aqui é um loop de repetição controlado, porque ele está somando sempre 1. Quando o valor da contagem for 10, aí a resposta vai ser sim. Aí ele termina. Agora, para um exemplo que nós vamos trabalhar, nós temos aqui aquela descrição narrativa. Ó, enquanto o botão B1 estiver acionado, mantenha o LED 1 aceso. Se o botão B1 não estiver acionado, mantenha o LED 1 apagado. Qual seria o fluxograma para essa solução? Está aqui. Então, eu ligo o microcontrolador, eu caio aqui no início. Aí ele já vai para a pergunta. O botão B1 está acionado? Se sim, liga o LED. E volta e testa de novo. O botão B1 está acionado? Se você continuar com o dedo no B1, ele vem para cá e liga o LED novamente. E volta o comando. Se você tirar o dedo do botão, a resposta aqui vai ser não.
e aí ele apaga o LED e volta a testar. Ou seja, existe um teste infinito desse botão. Por quê? Os programas de microcontroladores, eles precisam ter laços infinitos, senão ele para. Então, observem que para projetos de microcontroladores, de sistemas embarcados, você não tem o fim. Se você for o fim aqui, ele para e não volta mais. Você tem que reiniciar o microcontrolador. Então, geralmente, programa para microcontrolador, ó, não tem fim. O que são esses elos de realimentação aqui? Esses elos são os laços infinitos. Agora, com esse fluxograma, eu crio o meu código-fonte, né? Já já a gente vai ver o exemplo também desse código-fonte aí. O que é código-fonte? É um arquivo de texto escrito em uma linguagem de programação, que no nosso caso vai ser o C. Mas ó, tem lá o Assembly, Pascal, PL2, C, C++, Basic, etc. Na nossa disciplina, nós utilizaremos a linguagem C embarcada e, ocasionalmente, a gente vai visualizar o Assembly, porque o compilador ele gera também o Assembly para a gente visualizar. Então, como é que fica a solução daquele fluxograma? Está aqui. O código-fonte que eu tenho que escrever é esse aqui. Os define aqui não seria nem necessário. Isso aqui é diretiva de programação, diretiva de pré-processamento. Isso aqui é só para ajudar o programador. Ele cria um label. O que é o label? Ele cria um nome fantasia. Que esse nome fantasia, ele se refere a um pino do microcontrolador. Então, quando eu escrevo aqui, ó, portd.rb1, isso aqui é o pino do microcontrolador. Portd.rd1, isso aqui é o pino do microcontrolador. Então, essa diretiva de pré-processamento define, ela troca esse nome por um nome mais amigável, tipo, ó, B1. Troca o nome desse pino por um nome mais amigável, tipo L1. Aí eu tenho na linguagem C o void main, né? É o bloco principal, ele tem que sempre existir, né? Então a linguagem C exige sempre um void main. Sem o void main, o compilador ele não trabalha, ele vai dar um erro. Então, o void main ele está delimitado por a chave de abertura e a chave de fechamento aqui embaixo. Aí vem um for. O for, se vocês lembram, é uma estrutura de repetição controlada. Só que se eu colocar o for com 2 pontos e vírgulas, ele cria um laço infinito. E aqui que está aqueles elos de realimentação. É através desse for aqui, que esse for ele criou o laço infinito. Ele fica sempre repetindo essas ações aqui, ó. Terminou a última ação, ele volta e testa tudo de novo. Como que é o teste de botão? É o if, né? O teste condicional que é utilizado para botão é o if. If é C. E aqui ele está testando um nível lógico 0 com o valor do B1. O valor do B1 é um pino físico que nós temos. Então, esse pino físico ele está ligado num botão. Quando o nível lógico for 0, significa que eu tenho uma condição verdadeira aqui. Para a condição verdadeira, o if executa essa linha seguinte, que é colocar nível 1, que é nível alto, no pino L1. O que é o pino L1? O pino L1 é esse pino aqui, ó, o porte DRD1. O professor? Oi? Esses dois pontos, ponto e vírgula do lado do for, eles são para quê, no caso? Para criar o laço infinito, porque o for, ele também é usado para você querer repetir, tipo, 3 vezes. Ah, eu quero que repita só 3 vezes. Ah, eu quero que repita 10 vezes.
aí você tem que colocar mais umas ações aqui que vocês ainda vão aprender. Tá? Hoje a ideia não é aprender linguagem de programação, linguagem C. E sim, eu só estou dando alguns exemplos aí para mostrar essa facilidade, né, da linguagem C, né, das estruturas que nós temos. Hoje não se preocupem, tá? O laço for, se você não coloca as ações de inicialização, comparação e incremento ou decremento, se você coloca só ponto e vírgula, ele fica sempre numa condição verdadeira aqui, repetindo essas ações. E o if, ele está testando o nível lógico. Por que ele está testando o nível lógico? Porque eu estou com um botão ligado lá no meu hardware. E eu estou com um LED ligado no meu hardware, que é uma lâmpada. Então, se esse teste de nível lógico for verdadeiro, ele liga a lâmpada. Se não, que é o else, ele desliga. E ele fica sempre repetindo isso aqui. Então, o for, se a gente voltar lá para o nosso fluxograma, ó, o fluxograma está aqui. O for são esses laços que se repetem aqui, ó. Esse aqui é um laço e esse aqui é um outro laço que está sendo repetido. Isso aqui vai ser o for. O if está aqui, ó. O if é o losango, é a pergunta. E aquelas ações de L1 igual a 0 e L1 igual a 1 são os retângulos. Né? Então, o fluxograma, ele é usado para você montar o código, né? A sequência que você quer do seu código. Então, aqui é só um exemplo, tá? Para vocês começarem a visualizar a linguagem C. Claro que ainda falta muita visualização. Aos poucos, no decorrer das aulas, essa visualização vai se tornando cada vez mais amigável para vocês. Não se preocupem. Só falando um pouquinho da geração do código executável, ela é dividida em 3 etapas que o compilador trabalha, né? Então, a IDE de desenvolvimento, que no nosso caso é o micro-C, ele trabalha com a etapa de pré-processamento, com a etapa de compilação e com a etapa de encadeamento. Então, ele vai executar essas 3 ações, são algoritmos também que ele executa, para chegar no código fonte que depois eu gravo lá no meu microcontrolador. Falando um pouquinho de pré-processamento, ele é feito pelo pré-processador, que é um programa executado automaticamente durante a compilação. A presença do hashtag do jogo da velha dentro do código-fonte indica tratar-se de um comando para o pré-processador. Então, existem alguns símbolos que a gente põe lá no código-fonte e esse símbolo vai separar os algoritmos, o que cada algoritmo tem que fazer. E esse símbolo aqui, né, do hashtag, ele chama o pré-processador, que é um programa também, né, que executa as ações do pré-processador, que nesse exemplo aí é a diretiva define, que eu falei para vocês, que cria um nome mais amigável, cria um label. Esses comandos preparam o código-fonte para a compilação, incluindo outros arquivos e substituindo textos. Aí vem a etapa da compilação. Uma vez que o código-fonte foi escrito, preparado, o compilador C entra em ação, convertendo cada declaração que você escreveu lá para um código que se chama código-objeto. Essa etapa gera lacunas, porque essas lacunas são bibliotecas que você está usando. O código-objeto é um arquivo binário que contém os códigos numéricos correspondentes às instruções que serão executadas pela CPU, bem como constantes, que são os dados que não são modificados pela execução do programa. Essa etapa da compilação, então, que gera códigos objetos, ainda não termina, né, o processo todo de geração de código executável. Por quê? Essa etapa 2 ainda gera lacunas.
A etapa 3, que é o encadeamento, que resolve as lacunas através do encadeador ou linker. Ele junta todas essas lacunas, todos os códigos objetos, e aí sim ele gera o código executável. Então, este programa completa as lacunas dos códigos objetos que foram gerados pelo compilador, resolvendo as referências cruzadas, que são variáveis ou funções criadas em um módulo e usados em outro. Exemplo, bibliotecas de funções. E agrupando todo o código de forma a produzir o código executável. Resumindo, eu tenho aqui o código fonte escrito, ele é separado em módulos. Depois entra o compilador, que cria os códigos objetos. E o encadeador ou linker junta tudo e cria o nosso código executável. Com esse código executável, eu transfiro esse código para o microcontrolador. De que maneira? Através de gravadores. No nosso caso, para microcontrolador PIC, existem vários gravadores e vocês mesmo podem fazer, né, esses gravadores aí. Eles têm circuitos disponíveis na internet. Então, existem vários gravadores. Nós usamos na FATEC o PIC-Kit 3, que ele parece um chaveirinho, né? Então, na verdade, não é que nós usamos. Isso aqui faz parte da lista, né, de componentes que vocês compram para montar um kit para vocês. Então, vocês montam um kit de microcontrolador. Inclusive, eu deixo o roteiro para vocês. Claro que, nesse momento, nós montamos esse kit usando o Proteus. Em vez de montar fisicamente, nós vamos montá-lo, né, no Proteus. Agora, se a gente tivesse com aulas, né, presenciais, ou quando voltarmos às aulas presenciais, aí é interessante que pelo menos cada grupo tenha um gravador desse, porque você vai querer depois chegar na sua casa e querer mudar o código, ver o que acontece e tal, então você vai ficar na dependência de um gravador. E esse gravadorzinho aqui, ele é barato, tá? Deve estar na faixa aí de 30, 40 reais. Isso se vocês, ó, quem gosta de microcontrolador, se vocês comprarem naqueles sites da China, né? Então, naqueles sites aí eu compro muito naquele AliExpress. Esses gravadores aqui, PIC-Kit 3, está na faixa aí de 30 reais. Aí, demora um mês, mais ou menos, para chegar, tá? Comprando no Mercado Livre já vai para 70, 80 reais. Aí depende, cada semestre tem uma queda no valor desse gravador aqui. Há uns semestres atrás, há uns anos atrás, estava 100 reais, 120, aí semestre a semestre eu noto que vai baixando aí o preço dele. E ele é bom porque você já faz a gravação que se chama in-circuit. O que é a gravação in-circuit? Você não precisa tirar o microcontrolador do circuito do seu projeto para gravar ele. Então, que nem esses aqui que tem o conector ZIF, ó. Se você colocar o microcontrolador aqui, significa que você tirou ele lá do seu projeto. Você tirou, colocou ele aqui, gravou, aí você espeta ele de novo lá na sua protoboard. E aí, com isso, você perde tempo, às vezes o pino do CI quebra, você acaba perdendo até um microcontrolador. Fazendo a gravação que se chama in-circuit, não. Ele já grava e já alimenta o seu circuito para você. Você não precisa nem fonte. Precisa desse gravador e de uma protoboard, precisa do microcontrolador, precisa de um cristalzinho para gerar o clock e aí ligar LED, botões, aí o que vocês quiserem ligar no projeto. Isso aí é detalhes que eu vou também passando no decorrer das aulas para vocês.
Essa parte de revisão da álgebra booleana, ela está aqui, mas eu não comento ela, tá? Porque isso aqui é só uma revisão de digitais, tá? Não vem ao nosso caso agora, mas está no material aí para vocês. Se quiserem consultar, né? Ela está pronta aí. Aí eu já pulo aqui direto para as representações que são utilizadas no micro-C. Quando eu falo o nome registrador, o que é um registrador? O próprio nome está dizendo, ele registra. Então, são posições de memória que ele armazena ou registra bits. É isso. No microcontrolador, nós temos nomes para esses registradores. Então, observem aqui, ó. Status é um registrador. Port B é um registrador. Intcom é um registrador. E observem a quantidade de bits para cada registrador. 8. Isso significa que o nosso microcontrolador ele tem barramentos de 8 bits. E cada bit desse, eu tenho que aprender a programar esses bits através do meu código-fonte. Eu vou lá no meu código-fonte e vou escrever status igual. E vou pôr um código para dar ação a esses bits aqui. Ah, mas o que cada bit desse faz? Ele está controlando os circuitos. Claro que nesse momento nós não vamos entrar nesse detalhe. Tá? Não vamos entrar nesse detalhe. Agora, eu posso manipular, ou seja, programar o byte como um todo. Já eu escrevo status e já coloco um código lá que ele programa esses 8 bits de uma vez. Ou eu posso programar apenas um único bit, tipo esse bit aqui, ó, DC. Então, eu tenho dois tipos de manipulação de bits, de registradores. O byte como um todo e bit a bit. Dois registradores que a gente utiliza muito na programação, são os primeiros que vocês aprendem, né? Um deles se chama tris, o outro se chama port. X e X. O que é o X? O X é porque nós temos o tris A, tris B, C, D e E. Port porque nós temos também o port A, B, C, D e E. O que o tris faz? Ele faz uma configuração no nosso microcontrolador. Ele configura o pino para dizer se esse pino vai trabalhar como entrada ou como saída. O que é um pino trabalhando como entrada? É que ele recebe um nível lógico, ou seja, você vai ligar um botão. Então, você vai pegar lá o VCC da fonte, vai pegar um resistor de 10K, vai pegar aqui a sua chave, e o outro lado da chave você liga no GND. E aqui, ó, você pega e faz uma derivação para o pino. Tá aqui uma ligação de um botão. E essa ligação, ela usa um resistor de 10K. E esse tipo de ligação se chama ligação com resistor de pull-up. E aí, esse botão, esse pino 40 aqui, ó, que eu fiz essa ligação, se eu estou ligando um botão, ele vai receber um sinal, um nível lógico. Então, eu tenho que configurar ele lá no meu código, na código-fonte, como entrada. E se eu pegar um outro botão aqui, ó, e fazer o seguinte, colocar um resistor aqui e um simples LED.
Ligo aqui o GND. Aqui tem uma setinha, duas setinhas, né, pro LED. E aqui é um resistor de 300 ohms, mais ou menos. Vai. Então, eu quero, com esse pino 33, acionar um LED. Então, esse pino, eu tenho que configurar ele como saída. Então, o registrador TRIS faz isso. Ele configura pino a pino ou byte. Né? Se eu escrever TRIS A, significa que eu estou usando todos os pinos do porte A. E o porte, ele é um registrador que configura qual é o nível lógico que eu quero ter nos pinos. Então, é com o registrador porte, ele configura o nível lógico que eu quero que cada pino tenha, ou que fique trocando, né? No caso de um LED piscar, eu tenho que colocar o porte em nível alto, depois em nível baixo, depois em nível alto, depois em nível alto, baixo, né? E ficar repetindo isso aí. Então, esses dois registradores nós vamos usar futuramente bastante. O micro-C, ele é case insensitive para versões antigas. As versões mais atuais, elas são sensitive. O que é case insensitive? É que ele não diferencia letras maiúsculas de minúsculas. Mas ele é sensitivo, ele diferencia, porque o padrão ANSI, ele diferencia essas, né, o que é maiúsculo e minúsculo. Por isso que eu deixei essa observação aqui, ó. Nas versões atuais do micro-C, ele é sensitivo. Agora, o que eu não posso escrever em nenhuma hipótese com letras maiúsculas são os comandos que fazem parte da estrutura da linguagem C. Todos aqueles comandos que vocês aprenderam no Turbo C, tipo if, while, for, switch, case, void, main, tem que ser tudo minúsculo. Se vocês escreverem maiúsculo, aí o compilador já apresenta o primeiro erro. E aí, como que eu manipulo os bits? Então, vocês já viram que eu posso pegar um registrador de 8 bits e querer configurar bit a bit. Então, eu tenho que escrever dessa maneira aqui, ó. Porte A é o registrador. Se eu colocar o ponto e o nome do bit, significa que eu estou configurando só esse bit aqui. Então, foi colocado o nível 0, ou o nível lógico 0 nesse pino aqui, ó, RA5, que tem que ir lá no datasheet e ver que pino que é esse. Aqui é só um exemplo. A gente não pode esquecer de todas as ações terminar sempre com um ponto e vírgula, tá? Mas eu já estou adiantando isso aí para vocês, tá? Mas todas as aulas eu vou falar isso aqui, porque vocês estão vendo um ponto e vírgula aqui, ele termina as ações, né? Isso aqui são chaves que são usadas para ajudar o compilador. Se eu escrever port D é um registrador de 8 bits. Mas eu quero configurar só o bit 7 dele. Então, eu escrevo .rd7 e coloco o nível que eu quero lá. Se eu quiser configurar o bit 0 do TRIS-B. O TRIS-B é o registrador de 8 bits, mas eu quero só configurar o bit 0 dele. Aí eu coloco o .rb0 e coloco o valor que eu quero, ou 1 ou 0. Não são todos os registradores que permitem acesso direto aos seus bits. Tem registrador que a gente não consegue manipular. Como é que eu represento essa informação? Aí vocês vão decidir. Ou vocês usam um sistema decimal, ou sistema binário, ou hexadecimal, ou octal. O compilador, ele entende os 4 sistemas de numeração.
Se for no sistema decimal, é simplesmente você escrever um número em decimal. Aqui nem, ó, port B igual a 187. O que você fez aqui? Você configurou o byte, port B, o registrador port B, com o valor 187. Ah, mas o que é 187? Que configuração é essa que você fez? Se vocês lembrarem lá, o port B ele tem 8 bits. Quando você escreve 187, aconteceu isso aqui, quer ver? Vamos pegar a calculadora do Windows, ó. Peguei aqui a calculadora, deixa eu ver se dá para aumentar o tamanho dela. Não aumenta muito não. Eu vou usar o modo programador, ó. Porque o modo programador ele já tem os 4 sistemas aqui, ó. Hexadecimal, octal e binário. Ó, ele está selecionado decimal. Tem um verdinho aqui no canto. Se eu escrever 187, olha só o código binário que ele gerou. 1011. 1011. Ou seja, esse port B, aqueles 8 bits, vão receber essa sequência de zeros e uns. Em vez de você escrever essa sequência de zeros e uns, você escreve 187. Um detalhe é o seguinte: não comecem com 0, porque o 0 ele é usado para o sistema octal. Se você escrever port B igual a 25, você está carregando o 25 nele. Agora, se você escrever port B igual a 0,25, você está carregando o 25 em octal. Aí tem que fazer a conversão, né? 25 octal para o binário, para você saber bit a bit o que você carregou. Para você usar o sistema hexa, você tem que usar um prefixo 0x, pode ser o x minúsculo ou maiúsculo. Como é o sistema hexa, agora você pode usar, além dos números de 0 a 9, as letras A, B, C, D, E e F. Aí pode ser maiúsculo ou minúsculo, tanto faz. Port B igual a 0xBB. O que é isso aqui? 0xBB. 0x significa que o que vem depois do x está no sistema hexadecimal. Se vocês usarem a calculadora do Windows e programar ela lá para hexadecimal e colocar BB, vocês verão no decimal que dá o valor 187. Então pode ser 0x minúsculo BB ou 0x maiúsculo BB. E o BB minúsculo. Aqui ele é o case insensitive. Porque ele não diferencia, né? O X maiúsculo, o maiúsculo do minúsculo ou os Bs. Então, esse tipo de sensitive, no caso aqui ele é insensitive, ele não diferencia, ele não dá erro. Ele diferencia se você colocar os nomes das variáveis. Uma você escreve com maiúsculo, outra com minúsculo, aí sim. Aí ele diferencia. Aí ele tem a característica do case sensitive. Como é que você representa um número binário para o micro-C entender? Então, eu tenho o mesmo registrador aqui de 8 bits e eu quero carregar ele com uma sequência de zeros e uns. No máximo 8, porque é um byte que eu tenho. Eu uso o prefixo 0B minúsculo ou 0B maiúsculo. Então, se vocês lembram daquela conversão do valor 187, se dividir aqui, ó, 1011, 1011. Eu tenho, aqui é o B, aqui é o B.
O exemplo anterior no hexadecimal era 0xbb, que dava 187. Aqui é o 0b, porque eu quero agora usar o binário. 0b, 1011, 1011. Ou o 0b maiúsculo. Isso aqui significa também o 187. Só que usando o sistema binário aí. Na representação binária, o bit do lado esquerdo é sempre o MSB. O que é o MSB? É o bit mais significativo. E o bit da direita é sempre o LSB, é o bit menos significativo. E o bit menos significativo, ele vai ser sempre o bit 0. O bit mais significativo vai ser sempre o bit 7. De 0 a 7. Então, tem 8 bits. O octal, eu tenho que começar o número que está no sistema octal com 0. Olha aqui, ó, tem o 0 aqui, ó. 0273. Que grandeza é essa? É o 187. Então, 0273 é aquela mesma grandeza do exemplo do hexa, do exemplo do binário e do exemplo do próprio decimal. Aqui tem o exemplo falando do porte B. O porte B são exatamente esses pinos aqui, ó, do 33 ao 40. O pino 33 é o bit menos significativo. É o bit 0. O 40 é o bit 7. Chama RB7 aqui, ó. Se eu quiser ter esses níveis lógicos nesses pinos aqui, ó, nesses 8 pinos, ou seja, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, ou eu uso direto a representação binária, que é mais fácil de visualizar, ou eu escrevo no sistema decimal, aí eu escrevo porte B igual a 187, ou eu escrevo usando o sistema hexa, porte B igual a 0xbb, ou eu uso o octal, escrevendo porte B igual a 0273. Se lá no meu código-fonte eu escrever porte B igual a 187, ou porte B igual a 0xbb, ou porte B igual a 0b, 1011, 1011, ou porte B igual a 0273, eu vou ter esse mesmo resultado aqui, ó. Eu escolho qual sistema que eu quero, para ter o mesmo resultado de nível lógico aqui seria, né? Porque lembra, o registrador port, ele determina o nível lógico que você quer em cada pino desse. Se eu quiser representar uma string, o que é uma string de um caractere? É o que o nome está dizendo, né? É a representação de um caractere. Aí eu uso o apóstrofo. Então, eu crio uma variável string. Ela é usada para trabalhar com caracteres. Então, geralmente, a gente manipula variáveis. Aí eu tenho que criar uma variável. Esse char letra é a criação da variável letra do tipo char. Isso aqui a gente vai ver a aula que vem. Como é que eu armazeno o caractere A? Com apóstrofo. Agora, string, isso aqui é uma string de um caractere. Agora, e se eu quero vários caracteres, uma palavra, né? Então, string de vários caracteres, que é uma palavra, aí a gente usa as aspas. Ó, char palavra. Palavra é uma variável do tipo char, que foi criada, se eu escrever, e eu quero armazenar a palavra FATEC. Aí eu uso aspas. String de vários caracteres é para representar palavras.
Então, eu posso escrever port B igual a 187, port B igual a 0xBB, port B igual a 0B, 10, 11, 101, port B igual a 273. Então, tudo isso aqui dá o mesmo resultado no port B. E aqui a representação de strings com uma letra, aí eu uso o apóstrofo, ou eu uso aspas para palavras. Exemplo aqui, ó. É exercício, mas vamos falar de exemplo. Então, eu tenho no port B esses estados aqui, ó. Bit 0 está com 0, o bit 1 está com 1, o bit 2 está com 1, o bit 3 está com 0, o bit 4 está com 0, o bit 5 está com 1, o bit 6 está com 0, o bit 7 está com 0. Como é que eu carregaria o port B para esse resultado usando o sistema decimal, binário, hexa e octal? Então, eu tenho isso aqui, ó. No port B, eu tenho que no bit 0 eu tenho o 0, depois o 1, o bit 2 o 1, o bit 3 o 0, o 4, o 5, o 6 e o 7. A representação binária é só escrever 0B, né? Escrever lá port B igual a 0B e colocar essa sequência do jeito que está aqui. Agora, como é que eu represento na decimal? A decimal eu tenho que pegar essa sequência binária e achar o equivalente dela no sistema decimal. Ou vocês usam a matemática ou usam a calculadora de conversão. Né? Então, se a gente pegar a calculadora de conversão, então eu pego aqui, ó, a calculadora, aqui, ó. Aí eu seleciono, vamos apagar aqui esse valor e vou selecionar o binário. Ó, selecionei o binário. Aí eu coloco essa sequência aqui, ó. 0, 0 nem aparece, né? Porque 0 à esquerda não vale nada. 1, 0, 0, 1, 1, 0. Olha só. Eu coloquei essa sequência binária, eu tenho como resultado já aqui, ó, o sistema hexadecimal e octal. O hexa é o 26, o decimal é 38 e o octal é 46. Então, para o octal, eu escrevo o port B igual a 0,46. Para o hexa, eu vou escrever 0x26. Para o decimal, eu vou escrever 38. Então, como que ficaria o resultado? Olha lá, para o decimal, port B igual a 38, para o binário, port B igual a 0B, que é essa sequência aqui. Para o hexa, port B igual a 0,26. E para o octal, port B igual a 0,46. Então, eu teria que escrever uma dessas opções para carregar o port B com essa sequência aqui que foi dada. Eu posso escolher qual que eu quero.